E aí, galera, agora o desafio final do aquecimento do HackerRank, certo? Para a preparação de entrevistas. Dessa vez é sobre strings repetidas, né? Repeated string. E o que a gente tem que ver? Tem uma string S, certo? Lowercase, com letras em inglês, repetidas infinitas vezes. Dado o número n, um inteiro n, ache e imprima o número de letras A nessas primeiras n letras que aparecem nessa string infinita. Então, a gente vai ter uma string igual aqui, e a gente tem que achar quantos A's aparecem nos 10 primeiras vezes. Só que essa string, ela se repete, então ela vai se repetindo. Bom, como ela vai se repetindo, a gente vai ter que tratar ela de uma forma diferente. Vamos começar primeiro inicializando a resposta, certo? Então, frequência de A, começar com 0. E eu vou retornar a frequência de A. Beleza. Bom, a gente tem que verificar a frequência. O que dá pra gente fazer nesse daqui? Como ela é uma string que às vezes o número pode ser, digamos assim, se a string ela tem 10 letras, o número n pode estar dentro dessas ou pode ser maior. Se ele for maior, significa que a string está se repetindo. E se ela se repete, então o que a gente pode fazer? Na lógica, a gente pode achar quantas elas se repetem na primeira substring e depois multiplicar por quantas substrings ainda existem nesse n números, né? Então, a gente pode primeiro achar quantas letras A aparecem nessa substring. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada frequency of A in substring. Vou iniciar com 0. E já vou fazer um loop nessa substring. Vou verificar quantos A's tem nela. Tá certo? Tá certo. Se tiver, eu vou somar. Aqui. Beleza. Então, a gente acha aqui quantas letras A tem nessa substring inicial. Beleza. Agora, a gente tem que saber quantas vezes essa substring se repete dado o número n. Então, vamos começar só pelo módulo aqui, né, para facilitar depois lá na frente. A gente aqui acha o tamanho, né? Então é n dividido pelo tamanho dessa substring. A gente acha quantas vezes ela vai se repetir. Então, se o módulo for 0, significa que o número de vezes que a substring está dentro de n é um número par. Par não, desculpa, mas assim, não existe restante nela. Então, por exemplo, se n é 10 e a substring for 2, significa que seria 5 vezes essa substring dentro de n, por assim dizer. Então, vai repetir 5 vezes. Então, o que a gente faria, né? Seria frequência de A seria igual a n dividido pelo tamanho de S vezes a frequência na substring. Ou seja, se n fosse 10 e a substring tivesse tamanho 2, a gente teria 5 vezes ela se repetindo. A gente só multiplica a frequência da substring. Não existiria caractere restante de um pedaço da substring se o número fosse 11, por exemplo, ou coisa do tipo. Mas a gente também tem que levar em consideração caso o número seja 11. Então, nesse caso, a gente coloca a frequência de A é igual a math.floor. E eu já vou explicar o que é isso, né? Para facilitar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a mesma coisa da de cima, só que pode dar quebrado o número. Então, eu pego o número inteiro mais para baixo, né? Eu arredondo para baixo, nesse caso. E o que sobrar, a gente vai ter que fazer um loop. Então, 0 começa em 0, vai até módulo. E se a string for igual a A, a gente conta na frequência.
Ou seja, a gente... Opa. Ou seja, a gente está fazendo a mesma coisa do de cima, só que vai sobrar alguns números. Então, a gente vai até esse número restante, certo? Beleza. Então, desculpa, eu me confundi um pouco aqui, mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão normal, né? Vai sobrar 2 restantes, que é um módulo. Aí a gente pega e vai até um módulo contando. Ah, então tem mais quantos As no restante? Porque, vamos lá, sobrou mais 2 caracteres. Então esse daí é o restante, é um módulo. E a gente verifica nesse restante quantos As tem. Bem simples, né? E a gente verifica agora se o código está rodando ou não. Bom, está rodando. Bom, terminamos aqui a sequência de preparação para entrevista, aquecimento, né? A sessão de aquecimento do HackerRank. Nos vemos na próxima sessão de desafios. Até!